meses. 8 horas e 55 minutos, a gente vai agora para um conteúdo muito especial do Povo Mais, em que o nosso diretor de opinião, Walter George, analisa por que Janja incomoda a tantos. Vem aqui comigo, vou ler um trechinho para vocês, já também vai ficar disponível como corte no nosso YouTube. Vou ler aqui uma parte desse texto de Walter George. Precisamos falar da socióloga Rosângela Lula da Silva, popularmente identificada como Janja, que vem a ser a mulher do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e que assumiu protagonismo no cenário político dos últimos dias, acusada por gente da própria base de estragar os efeitos positivos de uma viagem do marido à China, marcada por anúncios de investimentos e acertos bilionários para o Brasil. O que fez ela, então, para carregar tal peso? Antes de chegar ao episódio específico, é preciso discutir o que tem representado a entrada de Janja na vida de Lula, em relação às suas consequências políticas. Há uma diferença abissal entre o comportamento dela e o da antiga cônjuge do petista, Marisa Letícia, esta sempre apontada como fundamental à trajetória dele pelo papel de dona de casa, que cumpriu exemplarmente até quase a morte, que aconteceu em 2017. Disse, inclusive, que sem ela teria sido mais difícil até criar o PT, diante do suporte que oferecia, de sua posição doméstica, para os encontros e reuniões do grupo precursor que Lula tinha como ponto central. De certa forma, o PT acostumara-se com o estilo Marisa, o que ajuda a justificar, talvez, o incômodo evidente que tem sido para muitos dos que convivem há mais tempo com Lula se adaptar à forma Janja de ser, mais presente às questões políticas, mais ativa, com opinião e disposta a colocá-la na mesa sempre que entender necessário. Quem não lembra, confirmada pelo próprio presidente, a história de que a voz mais firme na resistência à ideia de decretar uma GLO em meio ao conturbado 8 de janeiro era de sua mulher, contrapondo-se a posicionamentos importantes no grupo que indicavam aquele caminho como mais adequado. Para muitos, isso pode ter salvado o governo. Janja não é Marisa nem faz qualquer esforço para gerar comparação do tipo. Sobre a questão na China, voltando a ela, consta que até ministro que integrava a comitiva brasileira sentiu-se incomodado com o fato de Janja haver pedido a palavra durante o jantar com Xi Jinping para reforçar argumentos do presidente brasileiro acerca dos efeitos do mau uso do TikTok. Convenhamos, se realmente há algo estabelecido neste limite, coisa pequena demais para justificar a ação de alguém que, a partir de contatos com jornalistas feitos ainda de lá, a transformasse numa espécie de síntese noticiosa de uma visita marcada por resultados expressivos para a nossa economia e o próprio governo. E aqui ele conclui o texto dizendo o seguinte: uma crise meio artificial que, de alguma forma, involuntariamente, o comportamento dela ajuda a alimentar, o que acaba sendo uma vantagem do estilo Marisa na comparação entre as duas. Até porque, admita-se, as crises e os desafios reais e concretos já são suficientes para manter Lula e os seus ocupados. Preocupados talvez seja o termo mais correto. Está aqui então as principais passagens desse texto que você pode acompanhar na íntegra na nossa plataforma O Povo Mais. Por que Janja incomoda a tantos? É o que diz Walter George.